Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, interessante que esse poder aqui, nos enche o coração de poder. Não é o poder de curar, não é o poder de estender a mão e alguém ser batizado, receber um presente do céu. Não. Esse poder que esse escritor está pedindo é o poder de poder suportar aquilo que humanamente nós não podemos. Amém, irmãos? Dá para entender esse mistério? É o poder de poder suportar aquilo que a nossa natureza não suporta. Amém? É esse poder que o Espírito Santo quer dar para a sua igreja. Porque o poder de cura, o poder de maravilhas, de tantos outros poderes que a gente pode observar na palavra, são natural. Quando nós adquirirmos ou quando nós alcançarmos o poder de poder suportar, esse poder que nós estendemos a mão e alguém recebe a cura, esse poder de profetizar, esse poder de falar em línguas e extravasar na presença de Deus, naturalmente o crente tem esse poder. Agora, o poder de poder é outra história. Amém, amados? Então, para nós hoje, eu vou continuar a carta de Filipenses, mas na semana que vem, nós estamos nessa lição de número 9, aqui na Escola Bíblica. Talvez, por essa razão, algumas pessoas não vieram. Eu anunciei lá no status, quem tem no status viu, né? E aí, alguns que não frequentam a escola já é um motivo para não vir mesmo. Porque já não gostam mesmo de escola bíblica, acho que já sabe muito. E por essa razão não precisa estar na escola bíblica. Eu queria saber tudo, irmãos, mas nunca saberei. A única coisa que sei, que vou morrer aprendendo, né? Se eu quiser essa oportunidade. Porque é uma escolha, nós fazemos nossas escolhas. A lição de número 9 da nossa revista, que tem como tema o verdadeiro pentecostalismo e a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito. E o tema da lição é vivendo o fervor espiritual. Amém, amados? O textual está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Vamos lá. Então, a verdade prática diz assim: enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. A leitura bíblica está em Efésios. Irmãos que não têm a revista, abra sua Bíblia. Efésios capítulo número 5, versículo 15, a seguir, que diz: portanto, vedes prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Veja que coisa linda.
dando sempre graça, né? Os irmãos lembram que eu dei uma doutrina dessa aqui, enchei-vos do Espírito, não vos enchei do vinho, não vos embriaguei com vinho, mas vos enchei do Espírito. Então eu preguei sobre isso, eu falei que a gente precisa alcançar esse poder, poder de poder, suportar, amém? O que a carne às vezes não tem condição de suportar, mas mortificar nessa carne, o Espírito de Deus, ele começa a mudar a nossa vida, a controlar a nossa vida, ou seja, a reinar em nós, como Paulo mesmo disse, né, que não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, ou seja, e a vida que agora vivo na carne, não vivo pela vontade dela, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Então Paulo está dizendo assim, eu não consigo me libertar da carne. Quando Paulo diz se libertar da carne, ou seja, é sair desse corpo, mas ele está dizendo assim, mas eu vivo nela, mas não vivo para agradá-lo, eu vivo na fé no Filho de Deus. Então ele está dizendo, a carne está aqui, mas ela não faz o que ela quer, eu faço o que Cristo quer que eu faça. Então o que acontece? A carne geme, a carne sofre, mas se nós deixarmos ser levados e guiados pelo Espírito, nós obteremos esse poder de suportar aquilo que a gente às vezes não quer suportar. E qualquer coisa para nós é motivo da gente não querer suportar, né? Um exemplo muito simples é, às vezes, um olhar, um gesto, é um movimento, né? Essa semana mesmo eu estava, ontem eu estava lá no cartório e por causa de um movimento na fila, uma mulher estranhou um homem lá e não saiu do tapa porque ele disse assim para ela, se você fosse um homem, nós íamos conversar diferente. E ela ligou para o marido, fez um escarcel todo aquilo, e eu disse que eu saio logo daqui antes que o marido dela chegue, né? Porque aí vai dar ruim aqui para alguém. As pessoas, elas estão assim, intolerantes. Então, o cristão da atualidade também não é diferente. Muitas vezes, nós nos acostumamos com a palavra, nos acostumamos com os cultos, nos acostumamos com o pastor, nos acostumamos com as lideranças, nos acostumamos com tudo e nos habituamos àquilo. Mas, irmãos, servir a Deus e fazer culto a Deus é ter certeza de que cada culto você pode sair diferente, você pode sair moldado, você pode sair com um presente, com a graça, com a dádiva de Deus, porque Paulo também vai dizer que aqueles que estão no Cristo agora vivem uma novidade de vida. Então, novidade de vida é cada dia você ter algo novo de Deus para contar, é você ter cada dia algo diferente para se alegrar. E ainda que não tenha nada que a sua vista ou a sua expectativa, mas você tem uma certeza, eu estou vivo e aquele que me deu essa oportunidade de estar vivo, alguma coisa ele ainda vai fazer, e o nome dele vai ser glorificado. Amém, igreja? Então, o assunto é viver, né? Vivendo o fervor espiritual. Que fervor espiritual é esse? Então vamos lá, quem tem a lição, tópico de número 2, a importância de manter-se cheio, a importância de manter-se cheio do Espírito, né? A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica, ela não fica estático. A partir da convenção, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheio do Espírito Santo do Pentecostes, de Atos 2, versículo 4. Não se deve se confundir, porque naquele dia foi um revestimento de poder, né? O revestimento que os discípulos receberam
o revestimento do poder para a obra que eles estavam sendo comissionados. Jesus disse: vocês vão ficar aqui em Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder do Espírito. Porque o Espírito ele já havia recebido. Amém, irmãos? Então todo crente, quando ele aceita Jesus, automaticamente ele recebe o Espírito Santo. Agora, o processo do aperfeiçoamento, o processo desse ser cheio, é dia após dia que o crente vai adquirindo essa presença, esse poder, esse conhecimento e esse fervor espiritual. Então, quando nós recebemos o batismo, nós recebemos um revestimento. Agora, para nós manter esse revestimento, para nós mantermos esse cheio, nós precisamos nos manter debaixo da vontade do Espírito Santo, da vontade do Senhor. Através de quê? Através da palavra, através da vida devocional. O quanto que nós nos dedicamos ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, as pessoas, elas dizem que não tem tempo para servir a Deus. Algumas pessoas dizem que não tem como servir a Deus, porque ela trabalha em 2 empregos, ela tem a família para tomar conta, e por aí vai um monte de questionamentos e de explicações, ou até mesmo de justificativas que os homens dão para que se livrem ou que se ausentem da responsabilidade. A verdade é que quem precisa de Deus é o homem. Amém, irmãos? Quem precisa de Deus somos nós. E nós precisamos arrumar tempo para servir a Deus, para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para dizer que Ele é grande. Mas o senhor não sabe, pastor, lá em casa está daquele jeito. Agradeça a Deus porque está daquele jeito, porque há um propósito porque está daquele jeito. Há um propósito na situação, há um propósito na adversidade, há um propósito na luta, há um propósito na guerra. Tudo que acontece com o crente, se esse entender que ele é salvo e se ele entender que Jesus o ama, ele pode ter certeza de uma coisa: que nada que vier sobre a vida dele é para derrota. Nada, nada, nada. Irmão, crente que anda contando derrota é porque não conhece o Deus que ele serve e ainda não se posicionou no lugar de filho. Porque filho, irmãos, eu nunca vi um pai abandonar o seu filho no momento de crise, no momento de luta, de guerra. Se esse pai o ama, ele vai para cima, né? Ele vai para cima. E esses dias eu vi um homem muito nervoso. Ele disse: mexa com quem quer que seja, mas não mexa com meu filho. Não toca no meu filho, que a casa não vai permanecer de pé. A coisa vai ficar ruim. Então agora imagina, o próprio Deus, quando ele vai falar da mãe que é mais amorosa, que foi das suas entranhas que saiu seu filho, mas Deus vai dizer assim: a sua mãe, ainda que uma mãe o abandono do seu filho, eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Olha aí. Então por que crente, irmãos, conta a derrota? Por que tem crente pagando preço? Decepcionado com a vida, decepcionado com a igreja, decepcionado com o pastor, decepcionado com A e com B. Por que essas pessoas estão decepcionadas? Primeiro, ela nunca teve um encontro com o Pai. Ela nunca se rendeu de verdade ao Pai. Porque o Pai nunca abandonará um filho. O nosso Deus não abandona. Se nós entendermos e se nós crermos que Ele de fato é o nosso Pai, olhe, a coisa pode ficar feia. Pode virar do alto a cabeça, mas o nosso Deus, pode ter certeza, Ele vai tomar cabo da situação e o nome dele vai ser glorificado. Nós precisamos entender que o nosso Deus,
nunca vai deixar um dos seus filhos envergonhado. Todos que foram envergonhados foi porque por uma razão e por um momento deixaram ser levado pelas crises. Eu poderia dar muitos exemplos de muitos servos de Deus que perderam a guerra, que perderam a comunhão com Deus, que perderam a sua dignidade por causa de não ouvi-lo, o que o Deus Todo-Poderoso, o Pai das luzes, estava lhe dizendo. Então, quando nós não obedecemos a voz, quando nós não atentamos para a vontade de Deus, a gente perece mesmo. E não é Deus, somos nós que nos afastamos. E quando nós tomamos caminhos e escolhas erradas, temos que ter convicção que vamos ter que arcar com as consequências, porque é assim que a palavra nos ensina. Amém, igreja? Glória a Jesus. Então vamos lá. Olha o que diz. Primeiro ponto do segundo ponto da lição diz assim, ó: e não vos embriagueis com vinho. Essa palavra, ou essa frase, é como a Septuaginta traduz. Os irmãos sabem o que é Septuaginta? É uma Bíblia, irmãos. A primeira Bíblia que foi traduzida na nossa língua. Então é a Bíblia católica. Então ela diz que não olhes para o vinho. A passagem em Provérbios explica a consequência destrutiva da bebedeira e acompanhada com picada, comparada com uma picada de uma cobra. Olha aí, a palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. Não é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos, que resultam sempre em quê? Em desgraça, em tragédia. O que apareceu aí, Barão? Fala aí. É que o senhor falou assim, que eles falaram que não é, mas é comum entre os pagãos. Você falou, e não é comum entre os pagãos. Mas é comum entre os pagãos. É comum entre os pagãos buscar, né? E procurar buscar. Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar felicidade nos prazeres mundanos. Certo? Se eu falei errado, os irmãos me perdoem. No Provérbios está escrito assim, Provérbios 23, 31 e 32. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no corpo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basílico picará. Essa passagem está aqui escrita, a comparação que Salomão dá no livro de Provérbios. Ou seja, o vinho ele não traz, né, um resultado proveitoso. Então, por essa razão que a Bíblia nos orienta a não usar esse tipo de bebida, né? E também faz essa comparação que o fim dele, ou seja, é como a picada de uma cobra. Então, o mundo, aqui também está dizendo que no mundo as pessoas, elas buscam prazeres, elas buscam felicidade nessas práticas, né? Eu mesmo buscava, quando eu não era crente, quando eu não era da igreja, quando eu não era de Jesus, né? Porque na igreja tem esses 4 tipos de pessoas. Tem uns que são da igreja, o pastor que gosta desse livro. Mas nós, quando não éramos crentes,
a gente buscava esses prazeres, né, irmã? A gente procurava saciar a nossa sede, o vazio dentro da nossa alma. Quantas das vezes? E o que acontecia, pelo menos comigo, irmão, era pior. Quando passava a festa, quando passava o efeito de tudo aquilo, de toda a bebedeira, de toda aquela alegria passageira, o vazio que voltava era maior. Cada vez eu me aprofundava em um poço profundo e um vazio terrível. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida muda. O vazio é preenchido. É por isso que Jesus, quando ele se dirige à mulher samaritana, ele diz: você vai beber dessa água e você não vai ter sede. Jesus está falando desse preencher da sua alma. Agora, para essa alma permanecer cheia, nós temos que permanecer na presença. A presença de Deus. A sede que a gente sentia, a gente não sente mais. O que a gente sente é sempre vontade de estar perto da água, que é Jesus. Jesus é essa água. Jesus é esse preencher da nossa vida. Amém? Então, o segundo ponto desse estrofe diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica a renovação, o novo enchimento do Espírito. Atos 4 e 8, 13 e 9. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Nele somos renovados no novo dia, no nosso dia a dia. Olha aí, no nosso dia a dia nós somos renovados. A novidade de vida que Paulo fala, essa novidade. Cada dia nós temos que ser renovados. E isso nós podemos colocar no pacote desse renovo o falar em línguas, né? Os que não são batizados, cada dia se aproxima do batismo. E os que já são, cada dia é renovado com esse renovo espiritual, com esse enchimento do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos disso. O nosso dia, essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias, e isso vem desde o Pentecostes. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes, né? Em João capítulo 20, versículo 22, e já eram salvos, e todos os crentes em Jesus, pentecostais, não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. 1 Coríntios 3 e 16. Ou não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? Aí, às vezes, algumas pessoas que não é batizada dizem assim: mas será que ele mora em mim? Mora. E por que eu não sou batizado? Não me pergunte. Creia que você pode ser batizado. Agora, se for como alguém que eu vi quando eu aceitei Jesus, uma jovem do meu lado, uma moça bonitona, mas que não queria nada com o Espírito Santo. O ensaio da mocidade naquela época era um Pentecostes, a coisa mais linda na igreja de Cidade Nova 2. No ensaio era jovem que falava mistério, outro que profetizava, a regente dava aqueles pulos, aquela glória, e de repente ela tocou em mim assim, que eu não era batizado, eu era novo, eu tinha mais ou menos uns 2 meses na igreja. Ela tocou em mim e disse assim: o que tu acha disso? Eu disse: eu acho a coisa mais linda. Ela disse: vixe, já sei. Eu falei: oxe, menina, o que foi? Ela disse: não, eu falar isso aí, essa língua que ninguém entende nada, nunca. Deus me livre. Olha, irmãos, eu nunca esqueci daquilo. Sabe o que aconteceu com essa moça? Desviou, caiu na bagaceira. Ela tinha dia
arrumou um macho, tinha dia que era o macho que tentava matar, outro dia era ela que tentava matar o macho, entendeu? Um dia ela espetou uma faca no homem, quase matou o homem. Então quer dizer, ela desviou completamente, não sei se ela ainda está viva, mas ela é de lá, sei por onde ela anda, eu conheço a irmã dela. A irmã dela é uma mulher de Deus, casada com Deus, está firme, é batizada pelo Espírito Santo. Ela disse, eu não quero esse negócio. E está aí. Aí o que a Bíblia diz? Jesus, ele falando sobre a blasfêmia, ele disse assim, vocês podem dizer tudo o que vocês quiserem dizer contra mim. Vocês podem jogar praga em mim. Vocês podem amaldiçoar a Deus. Vocês podem falar o que quiser contra o Pai e contra o Filho. Agora não toca no Espírito não, que não tem perdão não. A blasfêmia contra o Espírito, essa ninguém tem como escapar. Amém, irmãos? Muito sério isso. Então, você que não é batizado, não se preocupe não, que o Espírito Santo está aí. Qualquer dia desse ele pega você e te dá um presente do céu. Amém? Então vamos buscar viver essa presença, essa maravilha que é viver na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os discípulos receberam o Espírito Santo lá em João 20 e 22, quando Jesus chegou até ele, saudou-os com a paz e disse, deu um sopro e soprando disse, recebam o Espírito. E eles receberam. Aí a teologia é um negócio meio complicado, que eles questionam muito sobre isso, mas irmão, eu não tenho questionamento nenhum com a palavra. Eu creio no que está escrito e ponto. Amém? E a interpretação que o Espírito dá para a gente não tem teologia, não tem doutorado, não tem bacharel, não tem ideia no mundo que tire aquilo que o Espírito colocar no meu coração. Ninguém muda isso. Só se comprovar dentro da palavra que a minha interpretação está errada. Mas eles até inventam uma série de questões acerca, aí dizem que o Espírito que Jesus deu para os discípulos foi o Espírito de vida, né? Eles estavam mortos. Se ele já tinha aceitado Jesus lá atrás, ele já tinha vida, eles estavam caminhando com Jesus. Quando Jesus dá esse Espírito, irmãos, aí não dá para explicar isso não, deixa isso com Jesus. Eu só creio que eles receberam o Espírito que estava em Jesus. Receberam, porque Jesus já estava glorificado. Então Jesus disse, um pouquinho do que eu já tenho, eu parto com vocês agora, que eu vou e vocês vão ficar em Jerusalém, porque lá em Jerusalém eu vou enviar o Espírito Santo e vocês vão ser cheios. Olha, ser cheios. Irmãos, e os discípulos foram cheios mesmo. Os discípulos foram cheios não só do Espírito, com o poder que eu já falei para vocês aqui. O poder de poder suportar. Amém? Porque antes os discípulos eram crentes, tinham o Espírito, mas quando acontecia alguma coisa, o que Pedro fazia? Ia para cima, né? Então, é esse poder que Jesus está, que nós estamos falando. O poder de poder, olha, poder de poder suportar aquilo que a carne não suporta, né? Afronta, desaforo, xingamento. A nossa carne não suporta isso, irmãos. Então, o poder que Jesus estava dando para o discípulo era esse, de suportar aquilo que a nossa carne não suporta. E é um negócio tremendo, irmão, isso aqui. Quando você passar por uma experiência dessa, você vai ver na carne, na sua carne, você vai sentir na sua carne. Depois de você suportar, tipo, você é afrontado, é humilhado, é agredido com palavras, e às vezes palavras dói mais do que uma pancada, uma barroada. Quando você suporta isso, irmãos, você vai para casa, quando você chega em casa, ou antes mesmo de chegar em casa, você desmonora todinho. A sua carne, ela começa a tremer. A sua carne começa, você fica
como se fosse desmaiar, porque a adrenalina do corpo, a adrenalina do psicológico, a adrenalina da natureza, ela se cresce dentro de você e diz assim: eu não estou entendendo você. Você suportou isso, você aguentou isso calada, e aquilo começa a lhe esmagar, e você começa a chorar. Você começa a ficar tremo dentro de você, porque você está vivendo algo sobrenatural. Alguém acha que o sobrenatural de Deus, irmãos, é só quando alguém põe a mão em outro e o demônio manifesta. É só quando alguém põe a mão na enfermidade e a enfermidade some. O sobrenatural de Deus na nossa vida vai acontecer quando a gente começar a suportar o que a nossa carne não suporta. E aí o poder, que é o poder que hoje a gente tem como mais importante, Jesus exortou o discípulo e disse: esse poder não é mais importante. O mais importante para vocês é ter certeza de que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia! Então, os discípulos voltaram tudo alegre, feliz, saltando de alegria e falando uma coisa para Jesus como se Jesus não soubesse. Aleluia! Jesus sabia de tudo que havia acontecido e Jesus precisava exortá-los e alertá-los de uma coisa muito mais importante. Olha, vocês estão alegres porque os demônios se recuaram, porque os demônios bateram em retirada, vocês estão alegres porque a enfermidade foi embora. Aleluia, tem uma coisa que eu preciso dizer para vocês, e a alegria de vocês não pode ser menor, aleluia, senão que maior. E qual é, Jesus? É que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Deus maravilhoso. Glória. Mas e aí, pastor? E não acontece milagres, não acontece batismo, não acontece o sobrenatural de Deus revelar algo? Acontece. E por que não acontece hoje? Porque o principal não existe, ou está entrando em extinção. O que é o principal? É o que Jesus está nos ensinando essa noite: o poder de suportar o que a nossa natureza não quer suportar, ou não tem como suportar. Do Espírito. Então esse Espírito Santo, o nome já está dizendo que é santo. A casa dele também tem que ser pura. A casa dele tem que ser limpa, tem que ser santa. E não é porque nós somos, é porque ele, sendo santo, aleluia, ele traz a santidade de Deus para a nossa vida. Para ser. Amém? É forte. Eu sinto ele aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória. Não confunde, terceiro, não confundir com o batismo, não confundir com o batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição número 3 e outras passagens. Cheio do Espírito Santo diz a respeito ao batismo no Espírito Santo, mas é o caso em Efésios. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da convenção, do significado da palavra, de palavras e expressões bíblicas. Na Bíblia deve ser entendida ou interpretada à luz do seu contexto. Observe a frase: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Ora, Pedro foi batizado no Pentecoste. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho de Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, Atos 13:9,
fala de alguém já batizado no Espírito Santo. E é evidência que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito. Amém, irmãos? Amém. Então, qual é essa plenitude? A plenitude do Espírito Santo não é ser batizado apenas, falar em línguas, mas ser cheio do Espírito Santo é ter a totalidade da sua evidência. Olha. E que são essas evidências? E eu digo que, para mim, a maior evidência de que nós somos cheios do Espírito Santo é ter essa consciência da plenitude dele, ou seja, do caráter de Deus, do caráter do Filho e do caráter do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, é o Filho. E o que é que esse Espírito faz? Ele nos traz a memória, ele nos traz o caráter, ele nos traz a personalidade e a pessoa de Cristo para vivermos em nós. Paulo bem entendia desse assunto, quando já disse aqui nessa noite, que ele diz: não vivo mais eu, mas quem vive em mim agora é Cristo. Ou seja, Paulo estava dizendo: eu não vivo mais do jeito que eu quero, eu não vou mais para onde eu quero, senão para onde ele me leva, para onde ele me guia. O que eu faço é o que ele quer que eu faça. Logicamente que Paulo tinha uma missão. A igreja da atualidade também tem uma missão. Qual é a missão da igreja? É pregar o Evangelho, é dar testemunho de Cristo, é falar do amor de Cristo. Não importa, você não recebeu um chamado de ir para outra América ou de ir para outro lugar para pregar a palavra. Você tem uma chamada no lugar onde você mora. Você deve ter as características de um Cristo, aleluia, na sua vida. Você deve ter a personalidade do Espírito na sua vida. Você deve agir diferente no bairro, na escola, no estudo, no trabalho, na rua, em casa, aonde você estiver. Você tem que ter essa vida com Ele, com Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. E o resplendor de Cristo, o resplendor da glória do Senhor, ela é manifesta na nossa vida, muitas das vezes, sem que precisamos falar uma palavra. Glórias a Deus. Aleluia. Mas aí nós vemos, irmãos, o quanto que o entendimento dos homens é o contrário ao entendimento da palavra ou da vontade de Deus. Nós precisamos entender isso aqui. Vamos, que a hora já diz amém. A vigilância, terceiro tópico da lição: vigilantes contra a frieza espiritual. Irmãos, esse assunto é muito bom. Esse assunto é muito propício para os dias em que a igreja está vivendo. O dia em que o povo de Deus está vivendo. Irmãos, eu já fui em igrejas nossas por aí, que está difícil você cultuar, porque você entra frio e sai gelado. Porque se a gente entrar numa igreja que é nossa, que é uma igreja pentecostal, irmãos, esse negócio, essa enfermidade, esse demônio que soltaram no mundo aí, de coronavírus, ele abafou, foi tudo, entendeu? As igrejas, todo mundo de máscara, 1 metro longe da outra pessoa, ninguém pode cantar na igreja, ninguém pode glorificar na igreja, o pastor só prega, o pastor só fala, e aí as pessoas estão lá, parece um monte de robô, olhando assim para ele. Eu fico pensando o que passa na cabeça de cada um deles. Que hora que acaba esse culto? Que hora o pastor vai acabar esse culto? Porque cultuar hoje
em alguns lugares por aí, irmãos, ficou chato demais, porque não tem mais aqueles louvores, não tem mais aquela participação da igreja, fica todo mundo atônito, todo mundo com medo um do outro, não se aproxima de mim, aleluia, para mim não pegar Covid. Você sabe se ela está covidada? Então não fique com medo. Se tem medo, não saia nem de casa, porque nós temos um Deus que cuida da sua igreja. Está morrendo crente, pastor? Está morrendo, sempre morreu crente, irmãos. Ou vem morrer crente agora? É verdade. Está morrendo crente, irmão. Irmão, sempre morreu crente. Sempre morreu o ímpio, sempre morreu um ser humano. O problema da igreja é que ela está com medo. A igreja não pode ter medo. Por quê? Se o coronavírus nos matar aqui, nós iremos para a glória. Para que o medo? Por que o medo? Não podemos ter medo. Nós temos é que ser cheio. Cheio do Espírito, irmãos. Cheio da graça, cheio da bondade e da misericórdia do Senhor Jesus. Então, as pessoas ficam hoje na igreja, e algumas não vão na igreja e tem razão. Mas nós precisamos entender que o melhor lugar de se estar é na igreja. Porque na igreja nós louvamos, na igreja nós exaltamos, na igreja nós adoramos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós não precisamos ter medo. Faça o que tem que fazer. Agora, essa conversa de máscara, irmãos, isso aí é uma ferramenta para matar o crente mais rápido. Tem que estar de máscara. Irmão, se você estiver de máscara, não glorifique, não fale, fique em silêncio. Sabe por quê? Porque o ar que você respira é o oxigênio. Quando você coloca para fora, ele vem poluído. Ele vem um negócio esquisito lá de dentro. E quando você fica falando de máscara, você respira tudo de novo. Aí você respira toda a impureza que você jogou para fora, volta para dentro. O que acontece? Vai poluindo tudo, irmão. Vai infeccionando a garganta, vai infeccionando os pulmões, vai baixando a sua imunidade. E aí, quando você tira a máscara depois, você dá de cara, às vezes, com alface, com tomate, com uma fruta na sua geladeira, ou na sua pia, que alguém chegou com a fruta, e ali veio o vírus. E aí você pega esse vírus com a imunidade baixa, irmão, você vai para a UTI, você vai para a bombinha, você vai para o respirador, e aquela ferramenta ali é só para matar mesmo, é difícil. Crendo você ou não, esta é a realidade. Mas aí o homem coloca, se não usar máscara, vai tomar uma multa. Quer dizer, ele está preocupado com a vida ou ele está preocupado com a finança que aquela vida tem? Porque ele quer tomar o dinheiro da vida. São irresponsáveis, não cuidam da saúde pública. E aí quando vem uma crise dessa, quer responsabilizar o brasileiro, quer responsabilizar o contribuinte. Não é o assunto, mas presta atenção. Nós precisamos sair desse acomodismo e mostrarmos quem somos. E por que estamos na terra, irmãos? Se nós estivermos na terra, não for para glorificar o nome de Deus, vamos glorificar o nome de quem? Do governador? Glorificar o nome do presidente? Glorificar o nome do homem? Estamos na terra para glorificar a Jesus. Estamos na terra para glorificar o nome de Jesus. Cadê o povo que adora, que glorifica o nome de Jesus nesta nação? O diabo está fechando as igrejas. O diabo está mandando decreto no Nordeste. As igrejas estão praticamente tudo fechadas. Quem é? É o diabo. É o diabo. Não é eles, é o diabo que usa a vida deles. E a igreja está lá, toda acuada. Como está no nosso país, como está no Brasil, como está em São Paulo também. Tudo à base de barganha.
Assina decreto, desassina decreto. Faz decreto, desmancha decreto. Por que será que fazer isso? É porque a igreja é de Jesus. A igreja de Jesus não depende de decreto humano. A igreja de Jesus não depende de nada desse mundo. A igreja de Jesus depende de Jesus. E dessa palavra, poderosa. Mas é como o apóstolo Paulo disse, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo estava dizendo com isso? Paulo estava dizendo, irmãos, que palavra apenas falada, palavras apenas pregada, não é a mesma coisa que a eficácia do Espírito. Aleluia! Paulo está dizendo que o Espírito de Deus, estando em nossas vidas, a palavra está em nós. Ainda que achem decreto e que façam decreto para tirar a Bíblia das nossas mãos, a palavra não vai poder ser tirada, porque ela está gravada na nossa alma, no nosso coração, e a nossa comunhão com Deus e com o Espírito Santo não tem decreto que tire o Espírito da nossa vida. Glória a Deus. Aleluia! Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que um homem sozinho na presença de Deus, com o cajado e com a graça de Deus, irmãos, pode se levantar o mundo inteiro, não vai vencer esse homem. Não vai. Porque se o Todo-Poderoso tiver projeto, o nome de Deus vai ser glorificado. Amém, irmãos? De uma forma ou de outra, porque o nosso Deus, Ele continua o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda. O que muda é a natureza, o que muda é a humanidade, o que muda são as estações, o que muda é a ciência que se multiplica, entendeu? É a iniquidade que se multiplica, mas o poder de Deus, a presença de Deus ainda quer se revelar para a sua noiva, para a sua igreja. Testemunho transbordante. Olha isso aqui. O que é isso aqui? É um sinal evidente. Os cânticos são a expressão de alegria e louvor. Olha. A leitura da revista diz o quê? Quando nós entremos na casa é com o quê? Com salmo, olha, com cântico, com hinos de louvor, dando a Deus o quê? Graças. Por quê? Pelas bênçãos. Pelos benefícios de Deus. Dando graças a Deus por quê? Por tudo. Dando graça a Deus por tudo. O que é esse tudo? É o mesmo tudo que lá em Salmo, né? O Salmo 23 está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada. É o mesmo tudo. Aleluia. O mesmo Deus, o mesmo bom pastor, que o salmista está dizendo: glória, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está no pacote, irmão, nada vai faltar. Não vai faltar bênção, não vai faltar luta, não vai faltar prova, não vai faltar dificuldade, não vai faltar. Vai ter tudo, é no pacote, irmãos. Porque está na Bíblia. A chuva cai para todos, o sol cai para todos, a crise cai para todo mundo também. O dia mau, uma hora chega. E a gente tem que dar graça. Porque quando vem o dia mau na minha e na tua vida, tem uma razão e tem um propósito de Deus. Porque Paulo também vai dizer que tudo que acontece com o crente, ou seja, tudo coopera para o bem, irmãos. Tudo coopera para o bem. E esse tudo, oh glória, é um pacote. Quando é bênção, é para contribuir.
Quando é bênção, é para o benefício, mas quando vem a prova, também é para cooperar com o bem. Olha aí, Deus quer fazer algo, mas o que é que o crente faz? É reprovado. Por quê? Porque na hora da bênção, nem agradece a Deus primeiro, chama a vizinhança. Vamos tomar um sorvete aqui, vamos comer um churrasco, vamos fazer uma festa. Não, agradece a Deus primeiro. Agora, quando está na prova, em vez de orar e de pedir para Deus misericórdia, entender o porquê, o propósito, porque Ele está fazendo isso, permitindo essa coisa, não, você está murmurando para a mesma pessoa que você convidou para a bênção, você sai na casa de casa, você não está entendendo. Você não está entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? Rapaz, eu sou crente. Olha o que está acontecendo na minha vida. Aleluia. Não faça isso não. Não faça não. Agradece, agradece. Agradece. Jesus, está difícil, mas eu te agradeço. Porque está difícil, mas eu estou vivo. Aleluia. Está difícil, mas eu estou com a oportunidade. Está difícil, mas alguma coisa o Senhor vai fazer. Porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Jamais serão confundidos. Porque os que confiam no Senhor, vai dizer o glória. Glória a Deus. Isaías. Aleluia. Que aqueles que confiam no Senhor são como quem? Como as águias. Como águias que sobem os mais altos dos montes. Aleluia. Aleluia. E como as águias são renovados para a glória do seu santo nome. Amém, amados? Amém. Que Deus abençoe. Não dá tempo mais. Ele diz assim para terminar: dá graças em tudo. Ó, eu já estou adiantado do texto, né? É porque quando a gente lê, não precisa obedecer tudo que está escrito. Você já vai entregando a revelação todo dia logo. Amém, amados? Amém. Então, obedecer a Deus em tudo, irmãos. É no momento da bênção, agradece. No momento da prova, não é para murmurar, é para agradecer também. Porque através desse processo, Deus tem vitória. Através deste deserto, Deus tem projeto. E no deserto, Deus está escrevendo uma nova história para a tua vida. Deserto não é para matar crente, é para levantar crente. Amém? Que Deus te abençoe e me abençoe nessa noite. E nos ajude a entender esse mistério, desse suportar. Quantos aqui quer poder para poder? Amém, igreja? Você precisa de poder para poder. Poder suportar o dia mau. Poder suportar a fúria. Poder suportar a afronta. Irmãos, quando Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, Paulo está falando de uma situação espiritual. Nós nunca podemos lutar com alguém ou contra alguém como se fosse o nosso inimigo, porque ele mesmo não sabe o que ele está fazendo, não sabe por que está tomando essas ações, e quando ele se der conta de si, ele vai dizer: misericórdia, o que eu fiz? Então nós precisamos tomar esta palavra de Paulo e fazer desta palavra uma realidade na nossa vida. E quando isso acontece, aí você vai se encontrar armado. E eu vou dizer uma palavra bem importante, bem clássica do brasileiro. Você vai se achar armado até os dentes. Você já ouviu alguém dizer isso? Né? Armado até os dentes. Por quê? Porque não é que você está cheio de arma e você vai atacar. Não. Você está cheio de arma de defesa. Que é o capacete, é a coraça, é o escudo, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? E os pés calçados para a pregação do Evangelho. Então alguém está falando mal, alguém está pregando mal, alguém está fazendo alguma coisa contra você, você está só na defesa. Você não se fere, você não é atingido e você não para de caminhar.
porque os seus pés estão calçados e o nome do Senhor vai sendo glorificado na tua vida. Amém, igreja? Você vai perceber que até a tua vida melhora, a tua convivência em casa melhora, o teu psicológico fica mais leve, fica mais transformado. Você passa por o que você passar, mas alguém olha para você e até diz assim: rapaz, eu não sei como é que tu suporta. Eu disse: vem comigo e participa desse mistério, e você vai ver que o quanto é maravilhoso você viver isso na sua vida. Você não consegue sentir raiva, você não consegue sentir ódio, você não consegue irar-se, e muito menos arquitetar alguma coisa para se defender, aleluia, ou até para contra-atacar a vida da outra pessoa. Você só descansa, aleluia. Você descansa. Aleluia, Jesus. Davi era cheio. Davi teve oportunidade, pegou a espada do seu maior inimigo, que era Saul, mas ele pegou a espada e disse assim: eu só vou mostrar para ele que eu tive a oportunidade, mas eu não consigo odiá-lo, eu não consigo ter raiva de Saul, eu vou cortar só a orla das suas vestes e depois eu mostro para ele. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? É quem tem cheio do Espírito. Isso é para quem está cheio da presença. Isso é para quem tem convicção que por mais que eu tenha oportunidade de ferrar com alguém, de prejudicar alguém, eu descanso e dou para Deus a liberdade de tratar com uma pessoa, e o nome do Senhor é que é glorificado na terra. Amém, igreja? Vamos ofertar agora?